E aí, sextuano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa. Enquanto nós não podemos voltar para a sala de aula, nós vamos ter que fazer assim mesmo, nossas aulas todas gravadas. Nesta primeira aula, eu vou retomar uma unidade que nós começamos em sala de aula, mas que infelizmente não deu tempo de terminar. Então nós vamos recomeçar a unidade do zero, que é a unidade 3, que trata do crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Você se lembra da unidade anterior, quando nós estudamos os primeiros grupos humanos, que depois que eles desenvolveram a agricultura, esses grupos cresceram bastante e eles se tornaram mais numerosos a ponto deles terem que encontrar um lugar para praticar a sua agricultura, se fixar em algum lugar. Ou seja, foi quando eles se tornaram sedentários, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então precisavam escolher um lugar bastante fértil para poder produzir seus alimentos, poder se fixar. Muito bem, nessa unidade nós vamos estudar o local que eles escolheram, o local que eles foram para poder se fixar. E esse local nós chamamos de crescente fértil. Nós vamos olhar aqui no slide. Então aqui crescente fértil, Mesopotâmia e o Egito. Antes de tratar do lugar, é preciso lembrar que nós já estudamos em sala de aula da ideia de civilização. Eles formaram as primeiras civilizações do mundo. Mas o que é civilização? Qual é o significado, o conceito da palavra civilização? Na verdade, existem muitos significados, são vários significados. Mas nós vamos concentrar nos significados que lá na apostila nós temos na página 29. Então, lá na página 29, nós vamos ter esse quadrinho aqui. Nós vamos ver pelo menos esses 4 conceitos de civilização. Isso é muito importante, porque a partir de agora nós só vamos estudar civilizações. Vamos ver o primeiro aqui. Civilização é a sociedade na qual nem todos os seus trabalhadores estão envolvidos na produção agrícola, com muitos deles exercendo outras profissões, como barbeiros, artesãos, construtores, comerciantes, burocratas, além de outros soldados. Veja, se nós temos uma sociedade ainda muito simples, como aquelas dos primeiros grupos humanos que nós estudamos anteriormente, todos os membros desse grupo precisavam trabalhar na produção de alimento, porque senão passariam fome. Era necessário que todos se dedicassem à agricultura. Agora, quando surge uma civilização, que as coisas começam a ficar mais complexas, é possível que apenas uma parte dessas pessoas trabalhe na produção de alimentos e permite que outras pessoas exerçam outras profissões, como por exemplo a de artesão, como por exemplo a de barbeiro, enfim, qualquer outra profissão que não está ligado à agricultura. Isso só é possível porque existe uma organização desses grupos em que o alimento que parte dele produz serve também para atender a necessidade daquele que não produz alimento. Ninguém vai passar fome, mas é possível ter pessoas que exerçam outras atividades que não sejam a agricultura. Então esse é um dos conceitos de civilização. Um outro conceito é civilização é grupo de pessoas que convivam e se identifiquem como pertencentes a um mesmo grupo, geralmente por ter antepassados em comum. Isso aqui nós discutimos em sala de aula. Vocês se lembram que eu até fiz o desenho no quadro que apenas de um casal, com as gerações futuras, nós temos uma população grande. Então, se nós pegarmos qualquer pessoa desse grupo, dessa civilização, e se nós irmos voltando nos seus antepassados, chegará num antepassado em comum. Portanto, todos são, de certa maneira, parentes distantes, mas porque todos eles têm um antepassado em comum. Então, eles se identificam como pertencentes a um mesmo grupo, porque todos eles têm um antepassado em comum. Uma outra característica de civilização é sociedade que tem uma produção cultural em comum, podendo ser religiosa, artística ou intelectual. Ou seja, essas pessoas, como convivem juntas, estão no mesmo lugar, eles compartilham também elementos culturais. Todos falam uma mesma língua, todos possuem uma mesma religião, mesmos deuses, têm os mesmos costumes, gostam das mesmas práticas artísticas, compartilham dos mesmos conhecimentos.
Então, todos eles compartilham dos mesmos elementos culturais. Por último, o último conceito de civilização que a apostila apresenta é que civilização, de modo geral, é uma sociedade que domina um sistema de escrita, embora tenha existido pelo menos uma civilização que não desenvolveu escrita, os Incas da América. Portanto, na maioria das vezes, civilização é o grupo que consegue formular uma escrita, embora isso não seja uma regra. Na maioria das vezes, sim. Por que não é uma regra? Porque nós temos exemplo aqui na América do povo Inca, que era sim uma grande civilização, mas que não chegou a desenvolver uma escrita. Portanto, não é necessariamente uma regra ter uma escrita, mas na maioria dos casos, a civilização desenvolve um modelo de escrita. Essas primeiras civilizações, como eu já disse, surgiram após a Revolução Neolítica. O que foi a Revolução Neolítica? Vocês se lembram? Foi quando os seres humanos desenvolveram a agricultura, ou seja, passaram a produzir o seu próprio alimento. E essas civilizações surgiram próximo a grandes rios. Claro, se eles desenvolver a agricultura, passar a produzir o seu próprio alimento, claro que eles precisam de um lugar fértil para se fazer isso. E nenhum lugar é mais fértil que não seja no próximo de grandes rios. Então, essas primeiras civilizações vai surgir numa região chamada de Crescente Fértil. Nós temos um mapinha aí da região do Crescente Fértil. O Crescente Fértil fica lá no Oriente Médio, então pega aqui parte do Oriente Médio, que está aqui, e também o Nordeste da África, que é esse pedacinho daqui que equivale à região do Egito. E esse nome Crescente Fértil tem um motivo. Crescente é porque se nós pegarmos esse mapinha aqui, que está na página 31, e observarmos bem, se contornarmos toda a região onde surgiram essas civilizações, vai aparecer o desenho de uma lua crescente. Observe aqui nós temos o Egito, aqui nós temos o rio Tigre e Eufrates formando a Mesopotâmia. Aqui nós temos a região de Israel, da Palestina. Aqui no mapa não aparece o nome porque ele é muito pequeno, mas aqui nós temos o Rio Jordão e também temos o Mar da Galileia, que também é uma região muito fértil. E por isso que surgiram essas cidades aqui. Perceba que próximo desses rios é que surgiram as principais cidades. Então, se nós pegarmos e contornarmos apenas a região fértil e eliminarmos toda a região que não é fértil, vai fazer esse desenho aqui dessa lua crescente. Toda essa parte amarelinha aqui é desértica, portanto não tem fertilidade ali. Então, por isso que aqui nessa parte faz essa curva, porque toda essa parte mais abaixo, mais ao sul aqui, não havia rios, portanto não havia tanta fertilidade. Então, crescente é por conta desse desenho de lua crescente que se forma ao contornar as regiões férteis do mapa. E fértil é mais simples, porque todas essas regiões surgiram próximo de grandes rios. Por exemplo, nós temos o rio Tigre, temos aqui o rio Eufrates, temos aqui o rio Nilo, no Egito. E aqui também temos o rio Jordão e o Mar da Galileia. Então, crescente por conta do formato de lua crescente no mapa e fértil por conta dessas civilizações terem aparecido próximo aos grandes rios. Como exemplo, a civilização egípcia e as civilizações que surgiram na região da Mesopotâmia, que nós vamos ver nas próximas aulas. A Mesopotâmia também tem aqui uma coisa importante com relação ao nome Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia está dividida em duas partes. Meso, que significa entre ou meio, mas aqui entre fica mais adequado, e potamos, que significa rios. Portanto, Mesopotâmia, que nós vamos falar bastante nesta unidade, significa terra entre rios. Observe aqui no mapa, ó, nós temos o rio Tigre, temos o rio Eufrates, e a Mesopotâmia fica então entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui vai surgir várias civilizações. Então, Mesopotâmia não é o nome de uma civilização, não é o nome de um povo, é o nome de uma região que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates e que surgiram vários povos, e nós vamos estudar isso nessa unidade. Então, são vários povos que surgiram na região da Mesopotâmia. Meso entre, potamos rios, terra entre rios. Então, fica sabendo o nome da Mesopotâmia, porque é a partir
Nas próximas aulas nós vamos falar a todo momento de Egito e Mesopotâmia. Então aqui é a nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos tratar das características do Egito e da Mesopotâmia, que são essas duas principais civilizações que nós vamos estudar nessa nossa primeira unidade.